A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de formação de professores para Ministério Infantil. Essa é a videoaula de número 3, nós estamos estudando o módulo Ministério Infantil, sua função, e a gente vai falar um pouquinho sobre a função do Ministério Infantil e seu objetivo, todas as atividades que são desenvolvidas nesse ministério e com que objetivos são desenvolvidas essas atividades. Nós estamos vivendo numa época que o Ministério Infantil dentro de muitas igrejas, ele tem se tornado um departamento de brincadeiras, de recreação, ou um lugar onde as crianças vão para não incomodar o culto. Muitas vezes nós olhamos as atividades desenvolvidas nesse ministério, às vezes é só para entreter as crianças ou para impedir que elas não incomodem seus pais no culto. Nós precisamos compreender qual é a função e objetivo das atividades do Ministério Infantil para podermos fazer o melhor para o reino de Deus através da vida das crianças. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o objetivo das atividades no Ministério Infantil. Pastor Rogério, qual é o objetivo das atividades que eu vou desenvolver no meu ministério com crianças dentro da igreja a qual eu pertenço? Primeiro objetivo é o desenvolvimento espiritual da criança. Então nós precisamos trabalhar qualquer atividade que fazemos dentro do Ministério Infantil nas igrejas, nós devemos proporcionar às crianças o desenvolvimento espiritual, que elas cresçam espiritualmente. Quando nós vemos lá Lucas capítulo 2, verso 14, fala sobre Jesus, e fala que Jesus se fortalecia em sabedoria e em graça para com Deus. Então existem duas áreas importantes que a criança precisa crescer. Primeiro, na sabedoria, então conhecer a palavra de Deus, conhecer os ensinamentos bíblicos, aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, e na graça para com Deus, então buscar ter uma vida de oração, se aproximar de Deus e fazer a sua vontade. Então todas as atividades que você, líder, que você, professor, vai desenvolver no Ministério Infantil, primeiro, tem de buscar o desenvolvimento espiritual da criança, ok? Segundo ponto, auxiliar a família da criança. Então, todas as atividades que fazemos, nós buscamos também ajudar a família a conduzir essa criança a Cristo. Talvez o pai, a mãe da criança, eles têm dificuldade, às vezes no comportamento, às vezes na vida cristã da criança, às vezes na vida cristã da família. Então, o departamento infantil, ele desenvolve trabalhos que ajudam essa família a levar essa criança a conhecer a Deus, a levar essa família a ter os bons princípios, os bons valores. Então, todas as atividades do departamento infantil, ela busca o crescimento da criança, busca auxiliar a família da criança na criação dessas crianças. E também ela busca preparar voluntários. Então, o Ministério Infantil, às vezes a gente fala assim, mas não tem quem faça, ou às vezes a pessoa vem e não sabe o que fazer. Então, é objetivo das nossas atividades nesse ministério preparar voluntários, capacitar pessoas para estar trabalhando com as crianças. E, por fim, ele promove atividades que divulgam o seu trabalho e despertam os dons na igreja. Então, quando nós vamos fazer uma atividade com criança, nós vamos buscar envolver outras pessoas que não são do Ministério Infantil, pais, tios, tias, quem gosta desse ministério, e muitas vezes essas pessoas nos ajudando vão desenvolver dons, vão entender o seu chamado para o Ministério Infantil. Então esses 4 objetivos, quando você for planejar uma atividade, for fazer algo no Ministério Infantil, você tem de ter esses 4 objetivos, ok? Isso é muito importante. Pastor, quais são as atividades que o Ministério Infantil desenvolve? A primeira atividade é o culto infantil. O culto é um momento de adoração, de celebração a Deus. Então, o culto infantil, ele não é uma aula da escola bíblica, ele não é outra atividade a não ser um momento para adoração a Deus com as crianças. Por isso que o culto infantil é um culto de adoração a Deus, cuja liturgia é voltada às crianças. Então, fala-se a língua da criança, faz as coisas de maneira que a criança compreenda aquilo que ela está fazendo para Deus. Então, o culto infantil é desenvolvido pelo departamento infantil. Então, nós precisamos ter pelo menos uma vez por mês um momento de reunir as crianças para cultuar a Deus. Outra atividade desempenhada é o culto de missões com crianças. Nós precisamos desenvolver nas crianças a consciência missionária.
Então, como é que eu faço isso? Organizando um culto de missão voltado às crianças. Nesse culto, eles vão ter contato com a cultura de um país, vão entender necessidades. Você vai apresentar a biografia de grandes missionários que fizeram a obra missionária e vai envolver as tuas crianças em missão. Então vai ser um culto voltado a envolver as crianças na obra missionária. E também você vai fazer uma contribuição missionária para que as crianças consigam ofertar também para a obra de Deus. Então isso é muito interessante. Uma atividade bem legal para você envolver as crianças em missão. Talvez você conheça algum missionário que está no campo, que tem filhos lá, e fazer as crianças corresponder com essas crianças que estão em missão. Isso vai ajudar bastante na conscientização missionária das suas crianças. Então essa é outra atividade que o Departamento Infantil desenvolve. Outra atividade desenvolvida é a reunião de oração e intercessão com crianças. Então nós podemos proporcionar para as crianças um momento dentro ou fora da igreja, na casa de algum pai, um momento para as crianças buscarem a Deus em oração e interceder para outras crianças. Então essa outra atividade que dá para desenvolver no Ministério Infantil, que vai trazer grandes resultados espirituais. Outra atividade que nós temos é a Escola Bíblica Infantil. Então, muitas igrejas usam o momento da escola bíblica dominical para fazer uma escola bíblica infantil. Então, você pode promover crescimento. Para que serve a escola bíblica infantil? Para o estudo sistemático da Bíblia, promovendo o crescimento espiritual da criança. Então, isso é muito importante. Outro trabalho auxiliar que você pode fazer é o grupo de discipulado infantil. Às vezes você tem uma escola bíblica infantil com bastante crianças, você pode selecionar um grupo por faixa etária para que eles tenham um trabalho de discipulado infantil. Esse trabalho vai ser uma vez por semana, onde as crianças vão se reunir para estudar as principais doutrinas da Bíblia e desenvolver nelas o caráter cristão. Então esse é um trabalho muito importante também desenvolvido pelo Ministério Infantil. Outro trabalho pode ser o seminário de preparação de professores. Então é muito importante a igreja ter um momento de preparar as pessoas que estão trabalhando com as crianças. E como eu vou fazer isso? Através de seminários. O ideal que seria que fosse pelo menos 4 seminários no ano. Então, no ano, você fazer pelo menos 4 seminários. Esses seminários podem ser para capacitação de novos professores ou para aperfeiçoamentos para aqueles que já estão no Ministério Infantil. Então, esse seminário você pode convidar alguém para estar ministrando para os teus professores, ou você mesmo, se tiver conhecimento, fazer essa ministração. E o objetivo do seminário de professores é capacitar os novos professores e aperfeiçoar melhor aqueles que já estão na obra de Deus. Outro trabalho que dá para fazer no Ministério Infantil é o seminário para pais e educadores. Então você vai escolher um tema, às vezes a disciplina da criança, às vezes a vida cristã da criança, e vai trazer alguém que vai palestrar para os pais e para os educadores, auxiliando eles a conduzir a criança a Cristo. Então isso é muito importante. Pelo menos uns 4 no ano também seria ideal para ajudar bastante a família. Então esse seminário para pais e educadores é muito importante no Ministério Infantil. Outro trabalho que podemos fazer é trabalhos de evangelização com crianças. Então, preparar alguns trabalhos, como escola bíblica de férias, como acampa dentro, ou tarde de recreação dentro da igreja, buscando o quê? Trazer as crianças da vizinhança, que ainda não pertence à igreja, para estar no grupo do Ministério Infantil. E, por fim, você pode desenvolver também no Ministério Infantil acampamentos, pelo menos uma vez por ano, 2 a 3 dias, um lugar diferente do ambiente da igreja. Você vai levar as crianças da igreja, convidar crianças não cristãs e você vai fazer um estudo bíblico intensivo. Então vai escolher um tema e durante esses 3 dias essas crianças vão ser mergulhadas nesse assunto da Bíblia. Isso também é importante. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp é 19 981 16 80 12. Sou o tio Rogério. É um prazer estar com vocês. Você que está me assistindo pelo YouTube ou que não faz ainda o nosso curso e quiser fazer esse curso, WhatsApp 19 981 16 80 12. Deus abençoe a todos. Esse é o Centro de Treinamento Barak. É um prazer ter você como aluno. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.